Olá, meu nome é Gabriel Lodge, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sou orientado pelo professor Milton Borsato. Minha pesquisa é intitulada O Acompanhamento de Processos de Manutenção utilizando a tecnologia blockchain. Mas qual o motivo de se utilizar a tecnologia blockchain? Quais são suas vantagens frente a outras alternativas e como ela funciona? Nossa intenção nesse vídeo é buscar responder essas questões, além de dar um exemplo do funcionamento da tecnologia utilizando o artefato desenvolvido pela pesquisa. Diferente da imensa maioria de soluções de gerenciamento de ativos, que usualmente utiliza soluções de banco de dados centralizados, temos na blockchain uma alternativa como uma solução descentralizada e distribuída. Dessa forma, tira-se a gestão de banco de dados da propriedade de um órgão centralizador, aumentando a confiança quando diferentes organizações gerenciam, monitoram e auditam esse banco de dados. Em um ambiente descentralizado, podemos conviver com a possibilidade de um ou outro organismo se tornar indisponível, seja quais sejam os motivos. Dessa forma, a disponibilidade da blockchain é uma grande vantagem frente a bancos de dados centralizados, visto que qualquer problema na rede ou infraestrutura poderia atacar a disponibilidade do sistema. Outra vantagem trazida pela descentralização e distribuição é a transparência nos dados e transações, conferindo assim plena rastreabilidade nas transações e nas entidades por elas responsáveis. Ainda assim, soluções em blockchain ainda conseguem introduzir mais uma camada de segurança. Ainda que apresente a transparência e rastreabilidade nas transações, mantém os dados seguros e criptografados, protegendo tanto a privacidade e propriedade dos ativos. Garante-se, como condição para a efetividade da solução, a imutabilidade dos dados e transações, garantindo maior confiança no histórico e realidade do banco de dados. Por fim, é também possível controlar a acessibilidade de diferentes entidades aos dados, transações e alterações, se assim for necessário. Pode-se ver que são diversas as vantagens apresentadas pela tecnologia blockchain. Agora, vamos entender um pouco mais sobre como essa tecnologia funciona. Inicialmente, todo o funcionamento de uma blockchain se inicia com a intenção de uma transação. Uma transação é qualquer modificação realizada na blockchain. Por exemplo, a mudança da propriedade de um ativo, como a venda de um produto ou a transferência de moedas, a criação de um ativo novo ou a mudança de dados, seja de um usuário, de um ativo e assim por diante. Essa iniciativa de transação deve ser comunicada para a rede, através de um de seus nós. Isso geralmente pode ser realizado a partir de um aplicativo específico, por um website ou diretamente na blockchain, a partir de comandos shell, que são linhas de comando. Essa intenção de transação é recebida por um dos nós, ou membros da blockchain, que iniciam um processamento para transformar todos esses detalhes da transação, incluindo data, horário, participantes na transação e informações referentes aos ativos, em um bloco de dados criptografado, também conhecido por hashes. Esse bloco é então distribuído para o restante dos nós da rede, que procedem verificando se a transação é válida e se o bloco criado é condizente com os dados da transação. Por fim, esses diferentes nós da rede entram em um acordo da validade do bloco e o adicionam como mais um bloco oficial da blockchain. Todo esse sistema de criação, distribuição e verificação dos dados de bloco é chamado de método de consenso. Uma vez que o consenso foi atingido pelos nós e o bloco foi oficialmente adicionado na blockchain, a transação iniciada foi finalmente oficializada. Não é mais possível, então, remover essas ocorrências do histórico da blockchain. Para exemplificar o funcionamento de uma blockchain, vamos agora verificar na prática sua execução utilizando um modelo desenvolvido durante essa pesquisa de mestrado. Nesse cenário de aplicação,
O sistema apresenta uma ferramenta para registro de propriedade de veículos, no caso caminhões, e o acompanhamento de sua vida e manutenções. Assim, como exemplo, iremos realizar a transação de um veículo de uma concessionária a um novo cliente a partir do website. O nó de uma organização receberá a solicitação e compartilhará com os nós restantes. Os nós, então, entrarão em consenso e registrarão o bloco na blockchain. E nós poderemos, então, a partir de uma ferramenta chamada Hyperledger Explorer, poderemos verificar os detalhes desse bloco criado. E através de uma outra ferramenta chamada CouchDB, nós poderemos verificar o status atual dos itens na blockchain, visualizando quais modificações foram realizadas. Bom, viemos aqui para a ferramenta para realizar a demonstração do funcionamento no sistema blockchain. E para exemplificar, vamos então fazer aqui uma transação de um veículo de uma concessionária para um proprietário, para um futuro proprietário. Então vamos colocar aqui o chassi, o documento do nosso novo proprietário, o documento do nosso antigo proprietário, as senhas, e completamos aqui com a data de venda e com o documento do responsável pelo registro, no caso a própria concessionária. Como comentado anteriormente, há duas ferramentas que podem nos auxiliar a testemunhar o que está acontecendo com a blockchain, dadas as nossas transações. Então, primeiramente, eu vou utilizar o CouchDB, que é essa ferramenta que vocês estão vendo na tela, que tem um ficheiro, basicamente, para cada um dos ativos ou dos cadastros dentro da nossa blockchain. E nós vamos aqui, então, selecionar um deles, que é justamente o do veículo que nós realizamos aquela transação. E nós vamos testemunhar o que aconteceu antes e depois da transação. Nesse meio do caminho, eu vou mostrar o que está acontecendo no Hyperledger Explorer, que mostra exatamente como que um bloco está configurado dentro da blockchain. Então vamos lá aqui no CouchDB, indo para a nossa ficha em questão. Nós temos aqui, portanto, aquele veículo que nós realizamos a transação. Temos aqui o documento do atual proprietário, que seria a concessionária. E a partir disso, nós então podemos realizar a transação. Vamos então dar uma olhada no Hyperledger Explorer, o que acontece quando uma transação é realizada. Estamos aqui, portanto, no Hyperledger Explorer. Pode-se ver que é uma ferramenta de análise dos blocos, das transações, e de tudo que acontece na blockchain. Todos os contratos inteligentes estão aqui descritos e tudo mais. Então nós podemos ver, por exemplo, que a última transação se deu nesse momento, que foi justamente desse bloco que nós realizamos. E aqui nós podemos ver, por exemplo, cada um dos blocos que foram criados nessa nossa blockchain. Então, se nós abrirmos esse bloco 17, que é justamente o bloco daquela nossa transação, nós podemos ver aqui vários hashes, vários códigos criptografados, que é justamente aquilo que é gravado na blockchain, mantendo aí toda essa questão da privacidade que foi conversada e segurança que foi conversada anteriormente. Mas, por intermédio dessa ferramenta, que é uma ferramenta de desenvolvimento, nós podemos também dar uma olhada na transação. Nessa também, na última transação referente ao bloco 17, e nós podemos ver aqui então, portanto, a alteração que foi feita naquela nossa ficha. Ficha essa de número 7, como nós comentamos anteriormente. Temos aqui o ID da ficha número 7, e temos aqui pós
então a transação realizada, o documento do novo proprietário. Nós poderíamos agora então voltarmos ao CouchDB para ver essa ficha número 7, como que ela se encontra lá então. Retornando então no CouchDB, selecionamos aqui o ficheiro número 7 e conseguimos ver dentro dele justamente a informação do chassi em questão com o novo proprietário e a data de revenda também.